CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h35, estamos de volta com o CBN Esportes. Antônio Lupi tem um convidado especial na linha, pois não, Lupi? Júlio, é o seguinte, a Ponte Preta anunciou hoje, né, de forma oficial, o nome do novo diretor comercial de marketing e comunicação do clube, Ricardo José Silva, e ele é o nosso convidado aqui no CBN Esportes para falar um pouco mais desse desafio e desse processo na área comercial, de marketing e também de comunicação da Ponte Preta. Ricardo José Silva, bom dia, obrigado por atender a reportagem aqui da CBN Campinas. Bom dia a todos vocês, obrigado pela oportunidade em estar falando com vocês aí para todos os ouvintes, mas especificamente a nação ponte-pretana. Ricardo, a gente já teve um primeiro contato ali naquele pronunciamento do Elvis, né? Você estava ao lado dele e também com o Spice, que é o diretor jurídico. Eu queria perguntar o porquê você aceitou esse, que é um desafio hoje, né? Você estar dentro de uma diretoria da Ponte, onde as informações que correm, né, da Ponte Preta, infelizmente são hoje informações negativas. O porquê de aceitar esse desafio e o tamanho do teu trabalho à frente de um setor tão importante do clube? Uma pergunta bem pertinente, e eu tenho a dizer, em primeiro lugar, que é um orgulho enorme estar aqui encabeçando essa área tão importante para qualquer agremiação esportiva, né? Vocês sabem, o esporte se desenvolveu muito ao longo dos anos e hoje a área comercial, a área de marketing, né? Que é o lado mais estratégico, digamos assim, do comercial, né? E em consequência, o lado comercial é extremamente importante para desenvolver as oportunidades de receita do clube, né? Já foi o ano em que o clube poderia ser dependente exclusivamente dos direitos de imagem, transmissão e transação de atletas. Hoje o clube precisa ter uma estratégia muito clara de conexão com o seu torcedor, de criar uma conexão positiva, né? Capaz de transformar a paixão, que é algo, digamos assim, muito raiz, né, que o torcedor carrega dentro de si, em amor de fato. O amor é a paixão transformada em ações de consumo, né, falando como comercial. Especificamente sobre o que você está dizendo, sim, a gente está começando um trabalho de reconstrução da comunicação institucional do clube, tá? Obviamente vocês, veículos, fazem uma parte muito importante dessa nova regra que a gente quer estabelecer no clube. Hoje, como vocês sabem, a comunicação ela é muito reativa e muito focada a problemas, a coisas simplesmente negativas que rodeiam a ponte. O problema principal disso é exatamente desconstruir essa relação emocional positiva, que é o papel do marketing, construir, nutrir, né, crescer com o seu torcedor. A Ponte, como vocês sabem, é um clube gigantesco. Eu recentemente tive numa reunião com a Federação Paulista de Futebol, com o Bernardo Itri, né, o diretor de marketing, e fiquei impressionado da maneira com que fui tratado e fui recebido na federação. É interessante que nós mesmos, né, eu como ponte-pretano e os demais ouvintes ponte-pretanos que fazem parte dessa nação maravilhosa, às vezes subestimamos o tamanho da Ponte Preta. É incrível os pilares que sustentam essa história, e aí eu estou falando de coisas únicas, né? Vocês da imprensa sabem muito bem, o time mais velho em atividade do futebol nacional. Isso representa resiliência, isso representa muita energia, muita vontade de querer fazer certo, muita vontade de vencer, né? Um título expressivo, que foi o campeão nacional da Série C, chegando nas nossas mãos depois de 125 anos, e mesmo assim o torcedor presente, muitas vezes lotando o estádio, que também representa realmente uma resiliência muito, muito grande. O estádio é uma história única no futebol mundial nesse sentido, né? Existem estádios que foram doados
por empresários, existem estádios que foram construídos através de doação de empresários, mas nenhum estádio no planeta Terra foi construído pela generosidade, pelas mãos da sua própria torcida. A luta pela igualdade social é um outro item muito importante que está dentro da nossa história. Quer dizer, veja vocês, em poucos anos depois da proclamação da abolição da escravatura, a Ponte já tinha um jogador negro, né, jogando junto com brancos na sua equipe. Haja visto, infelizmente, mais um ato que nós vimos ontem, né, no jogo do Real Madrid contra o jogador brasileiro Vini Júnior, né? E a Ponte já há mais de 100 anos já tem esse protagonismo no que se refere à igualdade social. Então, assim, os desafios, para resumir a sua primeira pergunta, são gigantescos. Eu agradeço a Deus por ter iluminado a minha carreira, né? A minha carreira como executivo de marketing, de gestão empresarial. Eu comentava semana passada com a minha esposa aqui em casa, ela dizendo: eu nunca te vi tão revigorado, há anos eu não te vejo tão revigorado. E eu falei para ela: interessante, a maneira que eu sinto hoje é que nos meus 40 anos de experiência profissional, tudo parece um grande estágio se comparado com o que eu tenho por fazer na Ponte Preta. Eu espero que sejam 4 anos que, não o meu nome, isso não, mas que eu tenha feito o marketing da Ponte, a área comercial da Ponte, ser uma referência nacional, porque a Ponte, e mais ainda a nação ponte-pretana, merece essa representação. Ô Ricardo, ainda em cima disso, né, porque acho que você